Agradeço a oportunidade de estar servindo a esse evangelho, né, que não é nosso, mas a gente tenta facilitar os caminhos, né? Para quem não esteve presente na nossa primeira reunião pública há 2 semanas, que foi proferida pela Tereza, houve ali um recado, né, de que esse ano nós iremos trabalhar com as leis morais, né? Durante todo o ano, as palestras públicas vão ter esse foco, estudando as leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas hoje nós vamos fazer um pequeno intervalo nessa programação por um motivo que é muito justo, e eu acho que vocês vão concordar comigo quando eu falar o motivo, né? Então, nós vamos deixar hoje um pouco de lado essa programação, mas vocês vão entender o porquê. Bom, essa palestra foi inicialmente pensada para fazer no modelo presencial, porque eu planejei pensando em toda vez que fizesse a pergunta que está no título, o Espiritismo pode ser ensinado, olhar para as reações das pessoas, que é sempre muito interessante, para ver o que vocês acham, né? Porque o corpo fala. Então, é interessante ter esse tipo de recepção, mas graças a Deus o Zoom também permite que eu veja as carinhas de vocês e toda vez que fizer essa pergunta, eu vou encontrar expressões, né, que dizem muito a respeito da resposta. E principalmente, se for sim, quer dizer, se o Espiritismo puder ser ensinado, ainda assim não resolvem todos os problemas que a gente vai trazer hoje. Porque se ele pode ser ensinado, de que maneira ele pode ser? Por quem? Para quem? Como? Né? E o mais importante de tudo é que essa pergunta foi respondida pelo Kardec, né? Então, é isso que a gente vai tentar trazer na noite de hoje. E a gente também pensou nessa palestra, e aí vem o motivo pelo qual nós estamos deixando um pouco de lado, hoje especialmente, essa programação sobre as leis morais, porque na sexta-feira, último dia 15, nós comemoramos os 160 anos da publicação de O Livro dos Médiuns, né? Afinal, dia 15 de janeiro de 1861, Kardec lançava esse livro fundamental, né, tido como segundo livro da codificação, e também é uma forma de trabalhar um pouco, homenagear esse livro, e nada melhor do que homenagear falando sobre um tema que está nele, né? Porque nós extraímos grande parte do que foi falado, do que vai ser falado hoje aqui, desse livro. E aí, eu vou pedir licença para vocês para falar pequenas palavras sobre ele, porque eu acho importante, e prometo não cansar. Porque, na verdade, existe uma história, né, de que esse livro ele é um livro técnico, ele é um livro específico. Ou seja, só lê, só tem contato com ele aqueles que têm algum tipo de mediunidade, né? Essa é uma visão bastante senso comum do movimento espírita, não sei se vocês já escutaram. Mas aí, na verdade, nós temos algumas questões rápidas, né? Porque se a gente for tomar a definição de médium de Kardec, então é para todo mundo ler. Afinal, ele diz que todos nós somos médiums, porque todos nós sentimos, ainda que não conscientemente, a influência dos espíritos. Então, cai por terra essa ideia de um livro específico. Se todos somos médiums. Mas aí algumas pessoas podem contra-argumentar, mas não, eu estou falando de mediunidade desenvolvida, ostensiva, né? Psicografia, psicofonia. E aí, nós temos que pensar o seguinte: tudo bem, com certeza as pessoas que têm algum tipo de mediunidade a desenvolver, ou mesmo curiosas, é claro que vão encontrar nesse livro um manancial de informações. É o livro mais seguro sobre mediunidade que já foi publicado. Mas a gente também não pode desprezar, e por isso a palestra, os vários outros temas que esse livro traz, e que não tem nada de técnico, não tem nada de específico. Porque quando a gente lê esse livro, a gente vai encontrar, por exemplo, todo um repertório para irmos contra essa tendência de acreditar tudo que vem do alto, né? Então, se foi um espírito que falou, eu acredito.
E com esse livro, a gente consegue ter mais força para dizer, não, por que eu tenho que acreditar? Eles não viveram aqui entre nós? Eles não levam preconceitos? Eles não têm os seus próprios gostos, hábitos? Kardec fala isso o tempo todo, em vários livros, eu sei, mas principalmente no livro dos médiuns. E esse livro, eu diria que ele é libertador, porque ele justamente nos permite ver as contradições que existem entre os espíritos, as mistificações. Então, ele nos previne de muita coisa. Então, eu estou fazendo essa pequena propaganda do livro para a gente tirar mesmo essa ideia de que ele é específico, que ele é técnico. Ele é para todo mundo, né? Inclusive para quem não é espírita, porque aí, parênteses, sabemos que a mediunidade é muito anterior ao espiritismo. Desde que o mundo é mundo, existem médiuns e existem fenômenos mediúnicos. Então, mesmo quem não é espírita e tem curiosidade, quer estudar e quer desenvolver fora do espiritismo, também ali vai encontrar um livro muito seguro. Para quem é espírita, vamos dizer, entre aspas, a obrigação, né, entre aspas, cresce, porque aí é um livro fundamental. E é nesse livro que nós vamos trazer, é desse livro que nós vamos extrair as reflexões. O espiritismo pode ser ensinado? E isso está exatamente no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, chamado do Método, né? Que é, como eu falei, uma prova de que não tem nada de técnico. Eu vou ler para vocês a forma como o Kardec começa esse capítulo do Método, que aí já vamos ter uma ideia de qual é a resposta a essa pergunta. Kardec diz: muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo, que nunca será demais animar, de fazer prosélitos. Então ele está dizendo, é natural que nós tenhamos a vontade de fazer com que outras pessoas conheçam a doutrina. Não só natural, como louvável. Que bom, é bom que a gente faça isso. Mas ele não para aí, né? Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Então, o que ele está propondo é quase que um passo a passo. E a gente vai ver, em algumas partes, ele dando dicas mesmo de como levar à frente o ensino espírita, né? Não à toa, ele nomeia esse capítulo de método, porque existe um método para ensinar o espiritismo. Não pode ser feito de qualquer maneira, sob o risco de falsearmos a doutrina, ainda que tenhamos a melhor das intenções, mas sob o risco de prejudicarmos o andamento da doutrina, existe uma maneira de apresentarmos as nossas famílias, aos nossos amigos, às pessoas que nos cercam, né? Logo em seguida, então já ficou meio clara a resposta, mas vai ficar mais clara ainda quando ele diz: vejamos então de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita, para levar com mais segurança a convicção. Então, o que ele está dizendo se ele vai dizer qual a melhor maneira, é porque existem várias maneiras. Mas ele vai dizer qual seria a melhor maneira para que a doutrina fincasse de verdade convictos. E não apenas pessoas que ouvem por ouvir e depois não querem mais saber, mas para as pessoas que realmente têm o desejo de se aproximar um pouquinho mais dessa doutrina, né? Então, por isso, ele faz essa proposta que, repito, ele deixa claro logo no início que não pode ser feita de qualquer maneira. E isso nos dá uma responsabilidade, porque se não pode ser feito de qualquer maneira, a gente não pode sair falando aos quatro ventos aquilo que a gente acha que é doutrinário, porque existe uma maneira segura, tá? E isso nós vamos ver que também é praticar a caridade, né? Bom, mas aí tá, então já temos a resposta à pergunta do título. Sim, o espiritismo pode e deve ser ensinado. Mas aí restam aquelas todas outras que eu falei. Para quem? Por quê? De que maneira? Como é que se faz isso? O que Kardec nos orienta, né, para fazermos esse melhor ensino possível?
E a primeira pergunta que eu acho, enfim, extremamente importante é: quem pode ser esse interlocutor? Quem é a pessoa que vai ouvir a mensagem espírita e como ela vai ouvir? E aí Kardec começa nessa parte do método a falar das pessoas que não têm fé, quer dizer, as pessoas céticas, as pessoas que não têm contato com a doutrina pelos motivos que ele vai elencar ali. Dá para se aproximar, quer dizer, dá para levar a doutrina espírita para essas pessoas? Porque quem de nós nunca ficou, no mínimo, angustiado de ver que, de repente, algum parente, algum colega, algum amigo, nossa, como aquela pessoa poderia conhecer mais a doutrina, como ela ia, talvez, ser mais feliz, como ela poderia se enriquecer, mas eu não consigo chegar, eu não consigo levar a mensagem. Será que não dá para levar? E é isso que Kardec vai tratar, né, sobre a nossa responsabilidade diante dessa mensagem do Espiritismo. Mas quando a gente fala em ensino, é bom deixar claro que Kardec não está se referindo a algo formal, né, em que tem um professor, alunos numa sala de aula, em que alguém esteja no púlpito, em que alguém esteja numa tribuna. Não é disso que ele trata. Ele deixa claro que o ensino espírita, ele se dá, por exemplo, por meio de uma conversação, de algo aparentemente pueril, banal. Nesses momentos é possível falar e levar a mensagem espírita, né? É justamente nesse momento aparentemente pueril que a gente pode fazer com que uma pessoa se aproxime, né, e entenda alguns desses princípios. Bom, e qual é a primeira dica que o Kardec dá? Ele fala claramente lá que não se pode falar em espírito, para quem acredita que nem alma tem. Ele dá esse exemplo, para mim, super didático, para mostrar que não adianta a gente querer forçar algum tipo de princípio, algum conceito que seja importante na doutrina espírita, mas para alguém que ainda está ali na alfabetização, vamos dizer assim, para alguém que não está ainda desperto. Por isso ele diz aquela famosa colocação, aquela famosa dica de que melhor que consigamos tornar alguém espiritualista do que necessariamente espírita. Isso pode parecer chocante à primeira vista, mas é totalmente coerente com a proposta espírita, porque o objetivo do espiritismo não é simplesmente ter algum número a mais no IBGE, por exemplo. O objetivo do espiritismo é tornar as pessoas melhores. E se uma pessoa que, por exemplo, não acreditava em absolutamente nada, alguém que a gente conheça que não está aberto a nada, e aquela pessoa é sensibilizada pela ideia de que existe algo além da matéria, já é uma vitória inominável. Já é uma vitória muito importante. Não só nossa, né? Mas para essa pessoa também. Né? Porque imagina alguém que, não, acabou, né? Morreu, acabou. E aí começa a pensar, não, mas será que acabou? Né? Será que realmente não tem mais nada? E esse tipo de dúvida, esse tipo de questão pode transformar a pessoa, né? Por isso é que ele fala, antes de querer fazer espíritas, procure, na medida do possível, o que ele vai dizer depois, fazer com que ele e ela se torne espiritualista, ou seja, acredite em algo para além da matéria. Algumas pessoas podem estar pensando, nossa, mas e como é que fica a palestra espírita, o passe, a água fluidificada, né, todo o manancial que nós temos à disposição? Gente, esse é um método que Kardec considera mais seguro. Ele não está preocupado em número de adeptos. Ele está preocupado em pessoas que possam ter uma vida diferente, vamos dizer assim, uma visão diferenciada das coisas, que vai ser benéfico para a própria pessoa, né? O problema é que a gente é muito ansioso, então a gente quer que a pessoa acredite no que a gente acredita, a gente quer que a pessoa siga o que a gente, né, o nosso sistema de crenças. E aí, muitas vezes, a gente coloca o carro na frente dos bois, né? Quando a gente poderia, na verdade, estar fazendo
um movimento diferente, a gente está preocupado, e aí talvez, né, só lançar aqui alto, talvez, num ato até arrogante nosso, a gente querer que a pessoa acredite no que a gente acredita. A gente queria que a pessoa siga o que a gente escolheu para a nossa vida. E isso não necessariamente é o melhor para ela naquela ocasião. Por isso, a primeira dica, Kardec faz questão de deixar lá como primeira menção, essa ideia de procure fazer com que ele acredite em algo além da matéria. Isso já vai ser... Claro, se a pessoa depois se sensibilizar com outras coisas, ótimo, né? Mas já vai ser uma vitória, já vai ser algo muito bom que ela não veja apenas a matéria. Porque o Espiritismo, como Kardec falou várias vezes, ele veio para destruir a chaga do materialismo. São palavras que ele usa, né? Então, esse é o propósito. E quando a gente pensa que nós não temos que fazer as pessoas espíritas, isso pode diminuir a nossa ansiedade, a nossa angústia também, né? Mas uma observação importante é que ele está se referindo às pessoas de algum modo abertas, de algum modo que se mostram sensíveis em matéria de poder acreditar em alguma coisa. Ele não está se referindo ao que ele chama de céticos sistemáticos. As pessoas que não adianta, não vão acreditar, e a gente sabe exatamente, né, que não vão. Não é disso que ele está se referindo. A elas, sempre, claro, se nos procurarem, darmos toda a explicação que for possível no momento, mas não adianta esticar muito a corda, porque a gente acaba, mais uma vez, atropelando as coisas. O que ele está falando aqui é para aqueles céticos, para aqueles materialistas que só o são porque nada de melhor foi apresentado. Eles não querem acreditar em história de carochinha, né? Eles querem algo que faça sentido para eles. Então, é para essas pessoas que nós temos que chegar. Para os céticos sistemáticos, tenhamos paciência e esperemos, né? Porque nós sabemos que nós não controlamos as coisas. Então, não adianta a gente querer forçar uma coisa que não vai acontecer. Isso também é uma forma da gente diminuir a ansiedade, né? Quando a gente vai para um outro livro, rapidamente, da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, o Kardec lembra aquele ensinamento de Jesus, que ele fala, não vai ter com os gentios, né? Dando essa informação para os seus discípulos, né? Para não irem ter com os gentios, ou seja, as pessoas que não eram cristãs, as pessoas que não estavam ali preocupadas com a mensagem de Jesus. E quando Jesus fala isso, e Kardec se apropria dessa mensagem para dar mais um ensinamento para a gente, ele vai dizer justamente para a gente não se preocupar com aquelas pessoas que não estão afim de ouvir, com aquelas pessoas que dão de ombros, com aquelas pessoas que simplesmente não estão no momento de escutarem. Isso é o que significa não vai ter com os gentios, não vai atrás deles, né? Não vai dar murro e ponta de faca, como nós diríamos em sentido bem popular, porque não adianta de nada, né? Nesse mesmo capítulo, Kardec tem um parágrafo muito interessante, poético mesmo, que serve para a gente pensar sobre o nosso papel diante da pressa que muitas vezes nós temos em divulgar a doutrina sem critérios. Ele vai dizer, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Isso também tem a ver com aquela ideia que está no outro capítulo do Evangelho, de quando se lança uma luz muito forte sobre alguém, ela, em vez de esclarecer, ela pode cegar, né? Porque, repito, é aquela coisa da pressa. Nossa, eu quero que fulano acredite no que eu creio, eu quero que fulano desperte. E aí a gente acaba fazendo bobagem muitas vezes, por causa da nossa pressa e da nossa também, por que não?
tentativa de controle sobre as pessoas e coisas, né? Então, a mensagem sempre é: não forcemos a barra. Levemos a mensagem sempre, porque isso é caridade, mas sem forçar a barra, sem impor nada. Na mensagem de abertura que o Felipe leu, São Luís falou muito claramente: a ninguém atormenteis com qualquer insistência. Simplesmente, o mentor espiritual, o presidente espiritual da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, deu esse conselho para a gente, que continua valendo 160 anos depois, né? E quando a gente passa para as pessoas que têm fé, ou seja, para as pessoas que têm algum tipo de crença, é possível falarmos, ensinarmos o espiritismo para essas pessoas? Gente, a resposta sempre vai ser: é possível, para todo mundo, né? O espiritismo ele tem que ser divulgado mesmo. Mas tudo depende do objetivo. E aí vem sempre aquela expressão que Kardec adorava usar, o bom senso. Tudo depende. Qual é o meu objetivo em falar de espiritismo para uma pessoa de outra religião? Se o objetivo for fazer com que ela seja espírita, já não está certo, segundo o método proposto por Kardec. Cada um faz o que quiser, lógico, mas nós estamos seguindo aqui essa proposta. Se for para puxar alguém para o nosso lado, já perdeu o propósito, né? Agora, ainda assim, claro que é possível falar. Mas vamos imaginar que uma pessoa vem até nós, de outra religião, com claro intuito de deboche, com aquele risinho no canto do rosto, querendo já nos atacar, querendo já atacar um ponto da doutrina, né? O que nós devemos fazer nesses casos? É não esticar a corda, né? Quer dizer, não adianta ficar falando muito, porque você percebe que a pessoa está ali para te provocar, mas não adianta também ficar brigando, ficar querendo ali algum tipo de conflito. Porque quando a gente, nesses momentos, consegue, nem sempre é possível, eu sei, mas quando a gente consegue ser pacífico, não retribuir, né, com outro tipo de deboche, com outro tipo de agressão, nós estamos ensinando o espiritismo, já que um dos ensinamentos do Mestre Jesus é repetido pelos espíritos superiores, é justamente ser pacífico. Então, sem querer, a gente está, quando a gente não responde a provocações, a gente está justamente ensinando o espiritismo, sendo pacíficos, né? Situação totalmente diferente de quando alguém chega até nós de uma outra crença e está em dúvida sobre um ponto da doutrina, porque, de repente, na religião da pessoa, aquele ponto está obscuro, ou ela, enfim, não acredita naquilo, e ela acha que, de repente, no espiritismo, ela vai ter, sobre aquele ponto, alguma explicação mais razoável. E aí, qual é o nosso papel? Gente, se a pessoa vem perguntar alguma coisa sobre um ponto, se ela quer esclarecimento, é claro que a gente tem que passar. É claro que a gente tem que mostrar qual é a visão espírita, mas sempre sem querer puxá-la para o nosso lado, respeitando. A pessoa vai continuar ali com a fé, com as crenças dela, e tudo bem. Se aquilo faz bem a ela, ótimo. Vamos esclarecer aquilo que ela perguntou. Tudo mais pode ser essa nossa tentativa, né, de querer forçar as coisas, colocar o carro na frente dos bois, né? Kardec jamais recomendou isso. Inclusive, ele diz que o espiritismo ele não quer, isso é muito importante, ele não quer substituir religião nenhuma. Não é a intenção do espiritismo ficar no lugar de alguma religião. O que ele quer é apoiar, o que ele quer é ajudar naquilo que elas pedirem, não substituir. Isso é muito importante também. A esse respeito, eu achei um artigo muito interessante na Revista Espírita, em que uma pessoa reportou a Kardec justamente uma questão dessa, né? Ele escreveu a Kardec dizendo que teve uma discussão com um membro da Igreja Católica, na época de Kardec. E ele pergunta, o que eu deveria ter feito? Né, era um ponto lá, que não vou falar aqui agora, mas era um ponto específico que o Espiritismo discorda da Igreja Católica. E aí ele pergunta qual seria a melhor posição a tomar. E lá pelas tantas, Kardec fala uma coisa muito interessante que serve para a gente. Ele vai dizer, respondendo a ele, se membros do clero vêm até vós com intenções sinceras
e sem pensamento oculto, fazei por eles o que fazeis por vossos outros irmãos. Instruí os que pedirem, mas não busqueis trazer à força os que julgarem sua consciência comprometida a pensar diferente de vós. Deixai-lhes a fé que eles têm, como quereis que vos deixem a vossa. Mostrai-lhes, enfim, que sabeis praticar a caridade segundo Jesus, que ao final é o que realmente importa, né? Então, o que ele está pedindo é para a gente não empurrar a doutrina espírita para as pessoas que não pediram aquilo. Se pediu opinião sobre algum assunto, se pediu ajuda para algum tópico, né? Vamos esclarecer sempre, claro, mas sem querer empurrar as nossas crenças para outrem. Porque senão, vamos pensar se fosse com a gente. A gente gosta quando alguém começa, né, a querer empurrar a fé dessa pessoa para a gente? Ninguém gosta. Então, por que a gente vai fazer isso com o outro? Né? E lá no capítulo 25 do Evangelho, muito nessa linha, ele vai dizer uma outra coisa muito parecida. Não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Se a gente levasse isso realmente a sério, eu acho que haveria maior respeito entre as diferentes crenças, né? Porque a falta de respeito não vem só deles com relação a nós. Quantas vezes nós também, às vezes sem querer, nós também tentamos empurrar coisas que as pessoas não nos pediram. Agora, vamos supor, pensar numa situação, outra situação concreta, que eu acho que acontece com todo mundo. Vamos supor que uma pessoa de uma outra religião vem até nós pedir um conselho sobre alguma coisa que nada tem a ver com religião, com fé, com crença. Um amigo nosso, né, que vem a pedir uma opinião sobre alguma coisa. Nesse caso, é possível, sabendo que a pessoa é de outra religião, nesse caso, é possível ensinar espiritismo? Repito, em todos os casos é possível. A questão é saber de que maneira a gente vai fazer isso. Porque se for de maneira apenas de empurrar a doutrina, de fazer proselitismo, é claro que não é interessante. Mas se de repente a pessoa vem nos pedir algum conselho e que nós vemos aí uma oportunidade de trazer algum princípio que possa acalentar o coração dela, sem falar em espiritismo, sem falar em perispírito, sem falar em fluido, sem falar em São Luís, porque aquela pessoa não acredita em nada disso, mas se aquilo de alguma maneira for acalmar a pessoa, é claro que nós podemos levar, podemos e devemos, é a nossa responsabilidade. Principalmente, vamos supor, nós sabemos que a pessoa acredita em Deus, então vamos lembrar, né, para essa pessoa que Deus nunca abandona, que Deus é a bondade absoluta, que às vezes a pessoa, né, no desespero, na raiva, acaba esquecendo. Vamos lembrar, é um princípio espírita, existência de Deus. A pessoa é cristã, falemos em Jesus, então. A pessoa não acredita em Deus, não acredita em Jesus, mas acredita na reencarnação, falemos em reencarnação. É claro que é um esforço da nossa parte, que a gente tem que perceber quem é o interlocutor. Mas faz parte, né? Faz parte do nosso ofício, vamos dizer assim, né? De levar a doutrina sem querer forçar ninguém a nada. Sem ferir consciências também, né? O que não dá para a gente fazer, e aí não dá mesmo, é quando alguém, por exemplo, perde um parente e é de uma outra religião e reconhece no espiritismo uma doutrina que consegue, né, lidar de uma forma mais serena com a questão da morte, e vem nesse momento nos pedir ajuda, e a gente, no afã de querer mostrar conhecimento, a gente fala em perturbação, a gente fala em espírito errante, a gente fala em fluido, aquilo não vai acalmar, pelo amor de Deus, isso é falta de caridade. Quantas coisas a gente poderia falar para a pessoa, né? Quantas coisas a gente poderia lembrar que elas vão estar sempre conosco, lembrar a importância da prece para os desencarnados, lembrar que um dia nós vamos revê-los, mas não, aí fica preocupado com conceito espírita. Essa é a hora de passar conceito. E aí acaba repelindo, né? Acaba afastando a pessoa
que pensa, nossa, isso é o espiritismo? Essa tentativa de me obrigar a pensar numa coisa que eu não quero, e é algo que, repito, não consola. Quem é que vai ser consolado ouvindo falar em perturbação na hora da morte? Né? Então, é sempre o bom senso, acima de tudo. Ainda sobre isso, lá na coletânea de preces espíritas, que quando eu falei recentemente uma palestra, eu lembrei a importância, né, desse capítulo tão esquecido do Evangelho. Nessa coletânea, Kardec tem uma passagem em que ele fala, mais uma vez, do perigo que existe em tentar empurrar os princípios espíritas para quem não pediu. E aí ele vai dizer, de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como bem entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Agora, olha essa frase forte. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse fé, apenas pode fazer hipócritas. Né? Então, não adianta a gente querer abjurar, não adianta a gente querer forçar, empurrar, só porque a gente quer que a pessoa acredite no que a gente acredita. Isso é vaidade, isso é orgulho, não tenhamos dúvida. Naquela mesma mensagem que eu falei há pouco, da resposta de Kardec àquele jovem que falou sobre um conflito ali que houve entre ele e um membro da Igreja Católica, ele, mais uma vez, ao longo da mensagem, ele diz que o Espiritismo ele não veio para trazer aquelas pessoas de outras religiões para serem espíritas, né? Mas para justamente tentar fazer com que os que não acreditam em nada possam ter uma nova visão das coisas. Kardec ele repete isso ao longo de várias obras. Porque se a pessoa está numa outra crença, cujo objetivo é o mesmo, é o de se melhorar, né, é o de ser feliz, ótimo. Não precisamos empurrá-las para aquilo que a gente quer. Bem, então nós já falamos que, em relação ao interlocutor, pouco importa, né? Quer dizer, todos são possíveis interlocutores, são possíveis aprendizes do Espiritismo, desde que saibamos chegar a cada pessoa diferente. Pois bem, e aí nós chegamos na parte do como. Legal, sabemos que existe essa possibilidade, mas como? E aí, Kardec se preocupa muito nessa parte das pessoas que tentam apresentar o Espiritismo por meio do sobrenatural, entre aspas, né? Por meio do maravilhoso. Então, eu vou mostrar para aquela pessoa que não acredita em nada um vídeo de alguma aparição fantástica, de alguma coisa maravilhosa. E a gente percebe ao longo da leitura, não só dessa parte do Livro dos Médiuns, mas que isso só acaba levando a fogo de palha. Né? Porque a pessoa vai, que legal, se aproxima, depois vai embora. Porque se não existe ali um fundo, uma teoria que embase, se não existe algo concreto ali que realmente faça sentido, vai ser apenas uma manifestação que depois vai cair no esquecimento. E outra coisa, quando a gente faz isso, sem querer, nós estamos falseando a doutrina espírita. Porque o espiritismo não se resume à manifestação física. Ele vai muito além. Né? Então, se a gente apresenta o espiritismo só por meio do maravilhoso, isso é tudo menos espiritismo. Né? Se a gente não traz a ideia da transformação moral, da importância da caridade, isso não é espiritismo. E aí é aquilo. Se a gente mostra isso para um cético, ele vai dizer que aquilo é autossugestão, aquilo é uma invenção. Se a gente mostra alguma aparição, algum levitar de mesas, sei lá, qualquer coisa do gênero, alguém que é de outra religião vai dizer que é coisa do diabo e vai continuar na mesma. Então não adianta querer apresentar espiritismo por meio do fenômeno, né? Porque o que se pode criar como eu falei, fogo de palha. Alguém que se aproxima pode até achar legal no primeiro instante,
mas aquilo não tem conteúdo nenhum associado. Nessa parte do método, Kardec vai dizer algo muito profundo e que poderia provocar uma revolução no movimento espírita se levasse isso a sério. Ele vai dizer: quem quer que reflita, compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. Olha só, ele está dizendo que a doutrina não precisa de manifestações físicas. As manifestações a corroboram, confirmam, mas não lhe constituem a base essencial. É claro que elas são importantes. Se elas não existissem, provavelmente não haveria espiritismo como a gente entende, já que ele nasceu a partir das manifestações físicas. Mas limitá-lo a isso é como a palavra diz, é limitá-lo. Vai muito além disso. Ainda que hoje acabem todas as manifestações físicas, o espiritismo vai continuar, porque não precisa delas, né? E como que a gente quer mostrar para alguém espiritismo só por causa do maravilhoso, né? Se a gente lê com atenção essa parte do método, a gente vai perceber, por isso que ele diz, não adianta apresentar de qualquer maneira. A gente vai perceber que não é a forma mais segura, não é a maneira mais inteligente, tá? Bom, então já percebemos que é preciso apresentá-lo pelo conteúdo, por aquilo que ele tem de consequência. Mas qual é a forma de fazer isso? Como é que eu chego na outra pessoa e digo, isso aqui é espiritismo, né? Isso aqui é um princípio, ou isso aqui está na doutrina. E aí, se a gente diz, né, os espíritos dizem, que Jesus é o nosso guia e modelo, então que realmente o tomemos como guia e modelo. Porque como que ele fazia quando ensinava a doutrina divina para as pessoas de sua época? Ele, convenhamos, como espírito puro, ele tinha um repertório incomparável. Ele podia usar palavras que ninguém entendesse nada, falar em línguas diferentes, ele podia fazer o que ele bem entendesse. Mas aí ele preferiu reduzir a sua linguagem a uma forma que as pessoas o compreendessem. Ele resolveu simplificar, porque o objetivo dele era fazer com que as pessoas o escutassem. Então ele usou, por exemplo, as parábolas, né? Porque ele queria aquilo, ele queria que aquela pessoa mais simples compreendesse uma verdade espiritual enorme, né? E para isso ele não precisou usar palavras sofisticadas, usar palavras ininteligíveis, ele foi no simples. O Guilherme está dizendo então que é para nós criarmos parábolas. Não, não é isso, claro que não. Esse foi um método que ele usou. Mas é uma maneira da gente pensar que precisamos simplificar a linguagem. Nós precisamos adaptar a maneira como a gente leva o espiritismo para os públicos diferentes. É claro que eu não vou falar de espiritismo para um público, por exemplo, mais velho, da mesma forma que um público mais jovem. É claro, são pessoas diferentes. A verdade é a mesma, né? A ideia, o conteúdo é o mesmo, mas a forma de passar é diferente. Aí depende do nosso esforço, depende da nossa capacidade de adaptação, forma de caridade, né? Não querer se conformar. Eu vou passar, a pessoa quis entender, se não entendeu o problema dela. Isso não é caridade, né? Quando a gente se esforça, percebe qual é o repertório intelectual, no que ela acredita, qual é o sistema de crenças dela. Quando a gente faz esse esforço e a gente consegue atingir o coração, aí sim seguimos o Mestre Jesus. Ou então a gente decide passar a mensagem apenas para os convertidos e ignora, né, o conselho de Jesus e de pregar o evangelho a todos os povos. A gente pode ignorar esse conselho, ignorar o método de Kardec e simplesmente falar para aqueles que já acreditam. Mas aí eu não acho a melhor maneira, né? Eu não penso que seja a maneira mais sensata. Kardec gostava de exemplo, como professor que ele era, então ele vai dar um exemplo na Revista Espírita, de agosto de 1858, exatamente sobre isso. Ele vai falar de como que os espíritos sérios, ou seja, os espíritos mais elevados,
Será que eles poderiam, por exemplo, passar uma verdade doutrinária para um seguidor do islamismo fanático, aquele seguidor do islamismo que não aceita nada além do Corão, nada além de Alá, né? Será que pode? E Kardec, coerente, como sempre, vai dizer, pode para todo mundo, mas ele vai fazer algumas perguntas para a gente pensar. Não é evidente que se um espírito quiser levar um muçulmano fanático a praticar a sublime máxima do Evangelho, não façais aos outros o que não gostaria que os outros vos fizessem, seria repelido se dissesse que foi Jesus quem ensinou? Ora, o que vale mais? Deixar ao muçulmano o seu fanatismo ou torná-lo bom, fazendo com que momentaneamente acredite que foi Alá que falou aquilo? Eis um problema cuja solução transferimos ao leitor. Ou seja, reflitam, né? Que Kardec deixa de mensagem final. Porque às vezes, eu preciso dizer que foi Jesus, eu preciso citar o versículo, eu preciso citar a questão do Livro dos Espíritos. E aí a pessoa que ou não acredita em Jesus, ou não acredita no Livro dos Espíritos, vai ouvir aquilo por um lado e vai sair pelo outro. Aquilo não vai significar nada para ela. Muito melhor não seria a gente passar a mesma mensagem, né? Só que sem falar, por exemplo, nesse caso, de Jesus, afinal, né, o Islã acredita que Jesus é mais um profeta, então não tem aquela importância que os cristãos dão a Jesus. Se o Corão, por exemplo, fala no respeito ao próximo, um espírito vai se comunicar, nós, quando formos falar com esse muçulmano, por exemplo, podemos falar do respeito, do amor ao próximo, que Alá ensina, que está no Corão, sem falarmos em perispírito, em Kardec, em São Luís, em Jesus. É a mesma mensagem, mas não precisamos dizer, nesse caso, por exemplo, o emissor. E não precisamos ter medo, mas será que Jesus vai ficar bravo comigo? Gente, Jesus não fica bravo, né? Vamos lembrar que é espírito puro não fica bravo, não tem paixões, não tem vícios. E também, vamos pensar, Jesus está mais preocupado, né? Não, fulano falou o versículo certo, ou, não, fulano conseguiu chegar à mensagem que importa. Vamos pensar, o que Jesus acharia melhor? Então, sempre o bom senso, né? Um outro exemplo que eu pensei, e isso aconteceu realmente, não na agremiação, mas em outro lugar, foi uma ocasião em que uma pessoa havia chegado a um lugar em que estava tendo um congresso espírita, e essa pessoa aparentemente não era espírita, ou estava começando, não sei, e perguntou para uma outra mais experiente nas palavras dela, o que o kardecismo pensava a respeito de um assunto X. E aí a pessoa, né, a espírita, ficou mais preocupada em corrigir, não é kardecismo, é espiritismo, porque kardecismo... E no final não respondeu a pergunta. Quer dizer, não se preocupou em levar ensino espírita. Ficou mais preocupada com a forma. É claro que se aquela pessoa estivesse aberta, a gente poderia. A gente não fala kardecismo por isso, aquilo, e respondemos a pergunta. Ou nem isso, né? De repente, nem era essa a ocasião de falar que o certo não é kardecismo. Quer dizer, o importante daquela pergunta não foi respondido, porque a gente ficou mais preocupado com a forma do que com o fundo. Então, é para a gente refletir também. E aí, algumas pessoas podem lembrar, né? Mas como é que fica aquela passagem que Jesus recomendou para os apóstolos que não jogassem pérolas aos porcos, né? Porque se ele falou também ide pregar o evangelho a todos os povos, se a gente está falando que o espiritismo pode e deve ser ensinado para todo mundo, como é que fica isso? Né? Não jogue pérolas aos porcos. E isso de nenhum modo contraria o que ele próprio falou. Porque, na verdade, o que ele está falando aqui é aquela mesma ideia do não vai ter com os gentios. Quer dizer, não adianta ficar falando pérola no sentido daquilo que é precioso. Não adianta ficar, e a mensagem divina é preciosa, ficar jogando essa mensagem preciosa a quem não vai ouvir, a quem não está preparado ainda para ouvir, né? É a mesma coisa que Kardec fala no método. Não adianta para aquelas pessoas que
de tão céticas, parecem religiosas, né, de tão apegadas ao ceticismo, enfim, à corrente materialista, não adianta ficar falando. Isso é jogar pérolas aos porcos. Mas aí eu lembrei de uma história muito rápida que eu vou contar agora, que está relatada no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, porque é uma história que tem a ver com essa passagem de Jesus, e eu acho bem significativa. Houve uma sessão em Pedro Leopoldo em que apareceram naquela sessão, aparentemente, céticos, né? Pessoas que não tinham crença alguma. E o Chico Xavier, vendo aquilo, vendo aparentemente as pessoas debochando, ele ficou incomodado e perguntou a Emmanuel, né, o seu guia, se não seria melhor que aquelas pessoas saíssem para que o estudo pudesse continuar. E Emmanuel falou que não. Então, o Chico lembrou essa passagem, mas Jesus não falou para não jogarmos pérolas aos porcos, e o que Emmanuel fala eu achei muito interessante. Ele diz, sim, o mestre determinou que não atirássemos pérolas aos porcos. Todavia, não nos proibiu de oferecer-lhes a alimentação compatível com as necessidades que lhes são próprias, né? Ou seja, tudo bem, não precisa trazer aquela mensagem, mas se elas estão ali, e, claro, se não estão atrapalhando, porque aí seria uma outra história, mas se eles estão ali, ainda que com deboche, sem atrapalhar a reunião, estão ali por algum motivo, alguma sementinha, de repente, vai ser plantada, né? Então, se é aquilo que eles estão precisando, tudo bem, né? Não precisamos levar, como a gente sempre fala, as mensagens de Jesus a ferro e fogo. É preciso entender o que ele quis dizer com essa passagem, tá? Bom, caminhando para o final, eu fiz questão de deixar para essa parte o seguinte, a gente está falando de ensino espírita, né? Falamos do interlocutor, falamos das melhores maneiras, segundo Kardec, mas é preciso que a gente entenda que só se pode ensinar aquilo que se sabe, né? Veja, não existe expert em doutrina espírita, não existem especialistas, não existe professor de doutrina espírita, mas não adianta a gente querer passar alguma coisa que a gente não tenha alguma ideia, né? Como é que eu vou passar uma receita de bolo a alguém se eu não tenho a ideia de como fazer? Como é que você vai passar ensino espírita se você não sabe o que é espiritismo, se você não tem contato com o espiritismo? E aí, é o que Kardec sempre fala, é a vontade. É preciso que tenhamos vontade, querer aprender. Porque senão corremos o risco sério de passar à frente alguma coisa que não é verdadeira. Dizer que é espiritismo, porque, sei lá, eu ouvi falar há 20 anos alguma coisa numa palestra, e aquilo, na verdade, nem tem nada a ver com o espiritismo. E aí a gente vai falseando e não fazemos a caridade de divulgar corretamente a doutrina. Repito, não é para ninguém se formar em espiritismo, não existe isso. Mas se aproximar da doutrina. Por isso que a gente, às vezes, é chato e fala da importância dos grupos de estudo, por exemplo, né? Porque é claro que é importante, é bom a gente ouvir palestra toda segunda-feira, mas é muito melhor quando a gente lê um livro, né? Quando a gente quer estudar em grupo, existem espaços para isso, que aí a dúvida de alguém, de repente, é a mesma que a minha, e eu consigo sanar aquela dúvida, né? Então, é isso que é se apoderar da doutrina espírita. Isso é que é se aproximar, porque eu quero fazer a caridade com a doutrina, ou seja, eu quero ensinar, eu quero passar para frente, ótimo. Só essa boa vontade já é muito boa, mas não basta, né? É preciso que eu tenha boa vontade aliada a essa outra força de vontade, que é o de querer estudar, querer aprender alguma coisa, né? Para aí sim fazer a melhor caridade possível com a divulgação da doutrina, né? E quando a gente aprende, quando a gente começa a estudar, a gente vai entender que a melhor maneira, a primeira e melhor maneira de passar à frente o espiritismo é através do exemplo, né? Existe aquela frase atribuída a São Francisco de Assis, né? Faça todo o bem que puder, se necessário, use palavras. É uma frase muito bonita, porque não adianta eu ficar aqui falando, eu saio daqui e faço exatamente o contrário do que eu planejei. Alguém que nos acompanha vai dizer, bom, isso é espiritismo?
essa hipocrisia que é espiritismo, isso eu não quero para mim. E está certa, claro. Então não adianta eu me preocupar em saber lá as 1019 questões do Livro dos Espíritos, se não consigo praticar nenhuma, né? Por isso Kardec diz, justamente no método, nesse capítulo que a gente está estudando hoje, ele vai dizer: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real, na parte que ele escolheu para ensinar o ensino, né, para dar dicas do ensino. Ele lembra que não adianta nada se não começar conosco, tá? E, dependendo do caso, algumas vezes até mesmo o silêncio pode ser um ensino, né? Quando a gente não fala e simplesmente ouve a demanda daquela pessoa, também é um ensino espírita, porque o espiritismo também fala na importância da escuta, né? Então, existem diversas maneiras de a gente passar isso à frente. Para ir finalizando, lembrar mais uma vez da preocupação central de Kardec do não fazer proselitismo, né? Cuidado, muito cuidado, para não ferir a consciência dos outros, dos que não creem ou dos que têm uma outra crença. E aí eu trouxe uma mensagem não, um parágrafo muito rápido de Emmanuel, lá no Vinha de Luz, é a lição 93. E ele vai falar sobre o proselitismo. Recomendou o Senhor seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos costumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Então, depois dessa palestra, não é para a gente planejar ir lá para o Largo da Carioca e ficar recitando mensagem espírita. Isso não é passar espiritismo à frente. A gente vai conseguir apenas ser chato e afastar as pessoas, né? É muito mais passar através, como Kardec fala, das conversações, às vezes, banais. Isso é muito mais útil. Esse é o esforço real, né? E se a gente pensa, eu não vou, eu não quero, né? Porque tem pessoas muito preocupadas também, eu não quero fazer proselitismo, então eu não vou falar de espiritismo para ninguém. Cuidado também com a falta de equilíbrio, porque aí está indo para outro extremo. Aí está sendo egoísta. Você não quer passar à frente uma doutrina que ensina que Deus é bom e justo, que nenhum sofrimento é à toa, que nenhuma dor é para sempre, que se erramos hoje, vamos ter oportunidade de corrigir numa outra vida, que não existem penas eternas, que a verdadeira religião é a do amor. Se a gente guarda isso para a gente, isso é egoísmo. Então é preciso encontrar maneiras de, sem ferir a consciência alheia, de conseguir passar isso para frente, né? Uma doutrina que repeliu aquele lema clássico do fora da igreja não há salvação. Kardec poderia ter escolhido fora do centro espírita não há salvação, mas ele queria que a doutrina fosse para todos, e aí escolheu fora da caridade não há salvação, porque não precisa ter uma fé, uma crença para fazer a caridade. Ela está à disposição de todos. Então, a mensagem final procuremos usar a nossa criatividade e aí fazer esforço, sacrifício, para dialogar com o máximo de pessoas possíveis, com ou sem religião, né? Sem distinção, respeitando os posicionamentos, sem querer impor nada, sem querer forçar a barra, mas passemos à frente essa mensagem revolucionária que o Espiritismo veio trazer. Nós temos absolutamente todas as condições para fazer isso, como Kardec apresentou lá na parte do método. Então, procuremos passar a doutrina à frente, sem querer forçar e impor nada a ninguém. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez.